É isso. Então, agora vamos falar, né, dessa sessão, desse programa. Então, a Mostra Internacional, ela teve, assim, como se 2 momentos, né, digamos assim, muito marcados, né, três. Uma homenagem, né, ao Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão de Ouagadougou, a história desse festival, que é um dos festivais mais antigos do continente africano. Um momento, a gente fez uma homenagem a Sara Maldoror, com uma sessão especial também de filmes e um debate com a filha dela, a Núsca de Andrade, e com a Yasmina Price, que é uma pesquisadora estadunidense que, né, está focada aí no trabalho de mulheres nesse contexto pan-africano. E hoje a gente encerra, digamos assim, essa caminhada falando, né, um pouco dessa produção contemporânea, né, do SURREAL16, com o Mike Onua e com o CJ Obasi. Então, é como se a gente fizesse esse caminho, né, um pouco pensando essa trajetória, uma trajetória possível, entre onde a gente foi falar um pouco das origens, mas agora a gente está numa certa vanguarda. Então, estou muito feliz de estar aqui fazendo, né, compartilhando essa trajetória com vocês. Vou falar um pouco de como eu conheci o SURREAL16. Em 2017, eu fui presidente do júri num festival na Nigéria, em Lagos, que é o AFRIF, African International Film Festival. E foi nesse contexto que eu conheci primeiro o CJ Obasi. A gente estava lembrando aqui nos bastidores que a gente se conheceu num programa de rádio, que fomos falar junto, porque o CJ, essa era a 7ª edição do AFRIF, e o CJ tinha participado do AFRIF desde o começo, né? E o AFRIF foi o festival em que ele ganhou o primeiro prêmio, e aí a gente participou desse programa de rádio juntos. E, bom, e aí depois a gente começou a falar no festival, e aí teve um momento que eu fiz uma longa conversa com ele, uma entrevista, e aí eu fiquei sabendo do SURREAL16, e desde então fico acompanhando a obra, né, o trabalho, a produção deles, que eu acho muito interessante, e aí estou feliz de trazer aqui para vocês. Então, é isso, vou apresentar rapidamente os dois. Então, vou aqui olhar. Será que eu consigo as biografias? Acho que não vai dar muito certo, porque eu não... Vou pedir para vocês se apresentarem, que é melhor, porque o meu computador não está ajudando. So, I was about to read your bios, but my computer just shut down every PDF files. So, I ask you if you want to introduce yourself, it's better. So, então, é isso. Eu vou pedir para eles se apresentarem, porque simplesmente o Adobe fechou aqui, gente, todos os PDFs na hora que eu ia falar e não estou conseguindo abrir. Coisas da vida no Zoom. Então é isso, sejam bem-vindos, welcome, Michael, welcome, CJ, muito feliz de ter vocês aqui. Então, como agora eu não tenho a bio para ler, vou pedir para vocês se apresentarem. Could you introduce yourselves a little bit, so just to start, and say where you are, how you're feeling, and, you know, whatever you want to say. Feel free to start, anyone. You're muted, CJ. Your mic is muted. You have to unmute yourself. Maybe I should start. Yeah. You know. I keep embarrassing myself with this thing. Yeah. All right. Don't worry. Yeah, this is not juju. No. It's a good juju. It's just like to make things lighter. All right, so first of all, thank you for inviting us to this great platform, and such an honor, huge honor, and we appreciate. My name is CJ Obasi. I'm a filmmaker, writer, director, and I'm in Cotonou. Cotonou, that's in Benin Republic. It's where I've been since I finished making my 3rd feature film, Mami Water, and I just love the country, so that's why I'm here. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite para participar desse festival. Meu nome é CJ Obasi, eu sou cineasta, escritor, diretor. No momento, eu me encontro em Benin,
Só não consegui pegar o nome da cidade. Ele está no Benin. Cotonou. Em Yes. Cotonou. Yes. Cotonou. In E Benin ele Republic. está no Benin e ele está morando lá. Ele está morando lá desde que ele concluiu e lançou o terceiro filme da carreira dele, que se chama Mami Water. Ele está muito feliz de estar aqui. Perfect. Okay, and I'm Michael. Thank you very much for inviting us on this platform. Really appreciate it. Filmmaker based here in Lagos, Nigeria. I was born and raised in the United Kingdom, Britain, and I've been in Nigeria since about 2010, so about a little over 10 years now. And I'm just passionate about Africa, West Africa specifically, and telling Nigerian stories. I feel there's like so many untold stories in this part of the world, so that's why I'm here and I'm staying here until I feel like I've exhausted all possibilities. Meu nome é Michael, agradeço pelo convite de estar aqui. Eu atualmente moro em Lagos, na Nigéria, mas eu nasci na Inglaterra e me mudei para a Nigéria em 2010, porque eu tenho como paixão contar histórias africanas e principalmente histórias da região da Nigéria, e pretendo ficar aqui até que se esgotem, até que eu sinta que as histórias que eu posso contar e devo contar foram esgotadas. Muito obrigado. Então, acho que você vai ficar bastante tempo por aí. So I think you're going to stay for a while there. Então, eu acho que a gente podia começar um pouco pelo começo. Eu acho que por onde vocês conheceram e essa coisa, né, de fundar o SURREAL16, né? Então, para quem não conhece, uma das coisas que mais me chamou a atenção de quando eu conheci o CJ primeiro, né, e ele me falou do coletivo, primeiro a energia com que ele falava, não é, do que o coletivo estava propondo, daquilo que ele estava trazendo, que, em certo sentido, a gente pode dizer que é um contraponto, ou uma crítica também aos filmes comerciais, né, digamos assim, a produção de filmes que a gente conhece da indústria nigeriana como Nollywood. E aí o coletivo, ele tem um statement, né, tem tipo um manifesto com alguns pontos que são muito firmes a esse respeito. Então, acho que, de repente, você podia começar contando sobre o surgimento do coletivo, como vocês se conheceram e sobre, enfim, né, a proposta do coletivo. You want me to So, she would like you both to explain. She has just provided a little bit of context about the SURREAL16, and she said that what drew her attention was the fact that you were very enthusiastic about your project, and when you were talking about your project to her, and she would like to invite you to speak to the public about how you have met each other, what was the concept behind this project, and she has also already shared that one of the issues for you was to make sure that you would provide a statement, that you have a manifesto in which you state that one of the goals of the SURREAL16 is to go against the tides of this corporate media productions. Nollywood, if I'm not mistaken. Yes. Yeah, well, okay. I think we met, I met CJ first actually in 2014 Africa International Film Festival. And I think we just hit it off. We were talking about projects and I showed him some of my short films, and he had a film at the festival called Ojuju, which I was really passionate about. He was making films in Pidgin, like Nigerian local languages, and Nollywood tend to make films in English. And I was passionate about using local languages as well.
So we just sort of connected, and later we met. He introduced me to Abba Makama, the third member of our collective, and we just decided that we didn't decide. We were doing different types of work than, like you called it, the sort of corporate Nollywood type there. And we felt like if we just came together and formed a collective, it would be easier for us to make a statement in this scene than if we were just individuals. Então, ele encontrou com CJ Obasi em 2014, quando eles estavam participando do Festival Internacional de Cinema Africano, e CJ estava falando com ele sobre um curta chamado Odudu, que ele havia acabado de concluir, e falaram também sobre outras produções, outros curtas que estavam produzindo, com a questão específica de que estavam utilizando línguas locais, idiomas locais, e o que já oferecia um contraponto importante quanto à produção corporativa de Nollywood, cujos filmes geralmente são em inglês, e a partir disso eles já estabeleceram uma conexão e acharam que seria mais produtivo formarem uma parceria para continuarem produzindo filmes com esse objetivo e com essas características. Want to add something on that, CJ? Maybe talk a little bit about the manifesto and how you... Okay, yeah. Actually, I think the year that we met, Janina, was the year that we were presenting our manifesto at AFRIF. I just remembered that bit of information. I believe so. Yeah, 2017. Because we had visions. The first film we made as a collective, which is the film, in the program. And we showed the film at the festival, and we felt like it would be a great, AFRIF is like the most important film festival in Nigeria. And we felt like if we were going to make a statement to the industry about what we were about, it was going to be at AFRIF. We felt like AFRIF was the best place to make that statement. And luckily for us, AFRIF, they gave us that platform, and I don't know if you were there, but it was like the entire industry was there to see, whether it was for curiosity, just to see who the hell do these guys think they are? I don't know why, but, it was a full hall, and they had us out. And since then, we've been trying to, to keep to our claims, to our boastful claims. Yeah, we have maybe tell them about the rules. Sorry. I'm sorry. Okay. Sorry. Yeah. Então, o CJ acabou de dizer que, na verdade, esse manifesto foi lançado em 2017, quando Janaína estava lá participando também deste festival AFIF, que é um festival de bastante visibilidade, o festival mais importante do continente africano. Janaína, se eu não estiver enganada, ok? Da Nigéria. Da Nigéria, em 2017. E eles consideraram que esse seria um espaço perfeito para lançar esse manifesto, porque vários representantes da indústria cinematográfica nigeriana estavam presentes, e eles resolveram, então, que seria o espaço perfeito para lançar esse manifesto, apresentando com bastante visibilidade as visões que eles tinham para a produção cinematográfica. E, desde então, eles estão buscando alcançar os objetivos sobre os quais eles foram bastante enfáticos nesse lançamento, e eles buscam, até hoje, alcançar os objetivos de acordo com o que foi proposto no manifesto. You're saying, Mike, what are you saying? I was saying to CJ, Yes. maybe mention some of the rules, because Yes, I think please. I only remember a handful. Maybe your memory is better than mine, CJ.
Sorry? I didn't hear you, Mike. I said maybe your memory is better than mine. I can only remember like a handful of the roles that we had. We had like 16 roles. Yes. Yeah. We had like maybe for the panel, because nobody stays for the panel. When I was talking about they came to see the film. But I remember I have the manifesto somewhere here in my computer because you sent it to me. But you can give a general line maybe to the audience what was like. It's nice. Então, a discussão aqui é que Mike estava dizendo para CJ que provavelmente ele tem uma memória melhor para falar sobre quais eram as regras ou os itens que constavam desse manifesto que foi lançado, e CJ está dizendo que as pessoas não compareceram para o painel que ele havia organizado para lançar esse manifesto. As pessoas abandonaram o painel depois que esse manifesto foi lido, não é isso? Vocês não estavam querendo ouvir. Exato. E aí a Janaína sugeriu que, ao invés de ler cada item, que pudéssemos ter uma ideia geral, né? Que eles apresentassem uma ideia geral sobre os pontos mais importantes desse manifesto. So, please. What was the manifesto about? Okay, yeah. Well, to give it context, we'll just go in against the sort of the Nollywood, the type of typical Nollywood film that you would see, which was like wedding films, romantic comedies, slapstick comedies. So, you know, we had like 16 roles, like the Dogma 95 sort of manifesto, you know, such as no melodrama, no romantic comedies, no slapstick characters. We had no shots of Lekki Ikoyi Bridge. I remember that. These Nollywood films. I think there's like no sequels. I can't remember them off the top of my head. CJ, it was a long time ago. CJ, give me a couple. No sequels, no corny or cliche witch doctors. A lot of it was, you know, obviously we took it seriously in the sense that we really felt like the industry needed to have like an alternative. You know, it wasn't so much about saying this is crap as it was about saying there should be an alternative, right? So we were serious about that alternative. But a lot of it was also tongue in cheek. You know, it's like just fun. You know, like we're not taking this too seriously. More local languages. More local languages. Yes. Então, as questões centrais deste manifesto foram que não deveria haver mais esses tipos de comédia pastelão, não é? Que se chama slapstick in English, então comédia pastelão, essas novelas românticas, essas tramas românticas açucaradas, essas sequências, esses seriados, nenhum tipo mais de clichês ou de coisas que corny, eu gostaria de traduzir como brega, falando sobre feitiçaria e bruxaria, que também é um tema bastante prevalente em Nollywood, e mais filmes utilizando línguas locais. Na verdade, não era necessariamente um manifesto somente tentando apresentar uma crítica, havia a questão da crítica, mas também havia a questão de apresentar perspectivas alternativas para essa indústria corporativa de Nollywood. E não era somente uma crítica, era mais apresentar uma alternativa para essa produção corporativa cheia de clichês e de temas bregas e temas repetitivos, na verdade. Era realmente um manifesto, né? Depois a gente vai tentar disponibilizar o manifesto, eu tenho que achar aqui, agora eu não consigo mexer no meu computador, senão vai dar problema. Mas, assim, o que eu tô rindo é porque eu tava lembrando também, que agora eu tô lembrando das coisas. Now things are coming back to my mind.
E esse não foi um ano muito fácil para Nollywood, com o SURREAL16 e comigo na presidência do júri, porque eu estava numa missão lá, naquele festival. O diretor artístico era o Newton Aduaca, e o Newton me chamou, e uma das missões daquela edição do Arfri era que o festival tinha que ser mais, vou botar assim, global, African Global, mais, né, não só tão focado em Nollywood como era naquele ano. Então, toda a seleção e também o trabalho do júri era orientado por essa perspectiva do Newton Aduaca, né? Então, acho que não foi um ano fácil para Nollywood, também não foi uma tarefa fácil para mim como presidente do júri, porque quando acabou não tinha nenhum amigo. So I'm just, I'll say that, and I'll translate myself on that. So I was laughing because I was remembering that Newton Aduaca was the assistant director, and I was there in a kind of mission that year because he wanted the festival to be more African, global in that sense, and less Nollywood. So I was laughing because, that wasn't an easy year for Nollywood at the festivals, because they had you and, that perspective, and me at the jury. So at the end, I had no friend after the prize was released. It was the saddest party in my life because no one was speaking to me. So that's okay. Anyway, yeah. Now I remember well. Sorry, I didn't know that. I didn't know. Oh, but you did say that they probably wouldn't call you back. Oh man. So yeah, that's why. Yes, that's why. I remember people not very happy, because there was the main prize went to This Not the Witch. And that sucks. Yeah. E eu tô falando que eu não tinha muitos amigos no festival depois da premiação, porque quem ganhou foi um filme que se chama Eu Não Sou Uma Bruxa, de uma diretora do Ghana, se eu não me engano, que é um filme belíssimo, mas não foi para Nollywood, então ninguém falava comigo na festa de premiação, foi um horror, mas enfim, eu falei para ele que ninguém ia me chamar mais para o festival, o que realmente não voltei lá depois disso, né? Bom, alguém compartilhou aqui o manifesto, someone find the manifesto, and shared here. Yeah, just Google SURREAL16 manifesto. It will pop up. Ele falou então que é só para dar um Google que acha. E ele colocou aqui no chat, aí a equipe já vai compartilhar no YouTube. Então, falando para essa dinâmica, né, pensando no coletivo e a energia que vocês trazem nesse sentido, eu acho que a gente pode começar um pouco. Eu fiquei muito intrigada, eu lembro de ter visto Visions em 2017, mas eu, pensando na trajetória do coletivo, isso foi uma coisa que me marcou, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco como vocês trabalham juntos. E por que eu estou falando do Visions? Porque é um filme composto de 3 filmes. Ao invés de ser um filme dirigido por 3 pessoas, quando a gente pensa, né, num filme de um coletivo, é um filme que tem 3 curtas-metragens de vocês juntos, como se fossem episódios, né? E aí eu queria que vocês falassem como vocês trabalham como um coletivo. Raquel? You muted? She's mute. Speak. She's inviting you to speak about how do you establish this partnership? How do you work together? And she's mentioning the film Visions that she watched in 2017, in which you have 3 short films combined or amalgamated. And she would like to know then that instead of having these 3 shorts presented separately, you combine them. And she would like to know more about your work style. Yes, because what intrigued me is because usually when you have you have a film from 3 directors, so it's one film from 3 directors, and then you have one film with 3 films, and I like the format. So if you could explore this option and how you work in that sense, and the other ways you collaborate also, but we can start by there. Okay, Visions.
I don't know if I remember exactly how the idea for Visions came about, but when we formed the collective, we knew that we were three distinct, filmmakers. Like we have our own different style of filmmaking as directors, and we felt like if we made like a film together, it would be like an opportunity for the audience to sample, three different unique styles, which is not something you expect, from a Nigerian film. So for us, it was just an opportunity, an experiment, if you call it that, for us to, show that, Nigerian cinema has another offering, or there can be a different offering from the usual or from what is expected. And we didn't have enough, we didn't have the budget to make a feature film. So, just pulling together resources, we were able to make Visions, just, as a way to kind of like introduce ourselves to say, okay, this is what we plan to do and we want to do it, long term, but this is the beginning. This is the beginning of the conversation. And it wasn't difficult at all. Just a second, começo. It's okay, it's perfectly okay. Então, nós somos três diretores, três cineastas, e que temos três estilos diferentes, e nós, então, resolvemos que combinaríamos esses três estilos diferentes nesse curta-metragem, porque não é necessariamente uma perspectiva que se espera, entre aspas, de um filme nigeriano, e, a partir disso, nós buscamos apresentar uma perspectiva diferente, visto que não tínhamos orçamento para produzirmos um longa-metragem, nós fizemos esse curta-metragem como uma forma de nos apresentarmos, como uma forma de iniciar a nossa produção cinematográfica. Então, nós estávamos nos apresentando e iniciando a nossa produção cinematográfica com esse curta chamado Visões. I think the goal as well was to make a feature film eventually. So it was almost, in a way, kind of like practice for, how we could come together and make an anthology feature, because we've just shot a feature. Which we have done now. Yeah, a SURREAL16 feature called Juju Stories, which will world premiere soon somewhere. So, if we hadn't have shot that short, it would have been, I think the feature would have been a lot more difficult, because we made a lot of mistakes with that short in terms of how to sort of do an anthology film, 3 separate films. There's a lot technically that you have to do, and we kind of managed to make a lot of mistakes in the short, which we sort of learned from in making this feature that we just made. Foi, então, importante que, para a nossa experiência, para o nosso aprendizado, apesar de termos como objetivo depois produzir, lançar esse filme, feature film, um longa-metragem, porque durante a produção desse curta nós cometemos alguns erros a partir dos quais nós aprendemos nesse processo de produzirmos 3 filmes separados. Nós aprendemos a partir dessa experiência em função de erros técnicos que cometemos, mas que foram importantes para que pudéssemos agora lançar esse longa-metragem que se chama Juju Stories, que já foi concluído e que será lançado em breve. Só foi concluído, ainda não foi lançado. Não. And if I could also add that, we are actually looking to do a project in Brazil, around Juju eventually. So if there's any investors in the audience, hit up Oge Abasi,
She's our producer, and so, but we're looking to definitely get out to Brazil eventually with a project around Juju. Let me just put that out there. I'll help you with that. Good one, Mike. Então, eles, na verdade, também têm como projeto fazer um longa baseado em Brasil, voltado também para essa temática de Juju Stories. E aí ele disse, se tiver alguém interessado aí na audiência que possa investir no nosso projeto, esse é o nosso interesse. But the question that I wanted to ask you, if you don't mind, Janaína, very briefly. No, that's okay. What is the best way of explaining the concept of Juju? Is it about magic? Is it about what? Juju has to do with that vision, if I'm not mistaken. If you could explain, because then I'll find the right word, the right term to translate the title. It's like supernatural, witch doctor, ancient medicine, traditional folktales, that sort of thing. Traditional, it's traditional practice. Juju é mais ou menos uma coisa magia macumba, entendeu? Eu acho. Eu não queria traduzir sem ter 100% de certeza. É isso. Juju é isso. It's kind of, magical realism, but also kind of spiritual helm that you can manipulate and connection. So I'm saying that in Brazil, we would just say that's kind of macumba. But not only macumba in a way of saying, but not only candomblé or umbanda, the religion, but, the spiritual thing. Eu acho que é meio macumba mesmo. Sim, é por isso que eu tinha que ter certeza. Então, o chat está dizendo que é macumba. A Tatiana está chamando de macumba também. Então, eu, como nessa hora, eu preciso ter certeza. Então, né, de respeito a essa questão do supernatural, das medicinas tradicionais. Juju é o termo. Diz respeito o que para nós seriam, né, as crenças, o mundo, as práticas, os conceitos das religiões de matriz africana tradicionais. Mas tem essa dimensão também de poder ser um realismo fantástico, de uma distopia, também pode entrar nesse quadro do Juju, assim, né? Mas tem essa coisa mágica. É um conceito rico. É uma coisa, né? Eu acho que se a gente olha para os filmes dele, se a gente pensa, por exemplo, o Hello Rain, né? E o what that's one that is on Vision, CJ? I've just the name escape. Your Bruja. You can. Se você olha para esses dois filmes do CJ, você vê ali um pouco essa coisa do Juju presente. So I was thinking about macumba, then I lost myself in the question. So, also about the process. Voltando um pouco falando sobre o processo, uma coisa interessante é que, então, vocês acharam o caminho do coletivo de manter, né, digamos assim, as características, as personalidades autorais de vocês, mas vocês também colaboram um dos projetos do outro. Como funciona internamente essa troca? So, not only during this collaboration for the first short film, you were able to maintain and find possibilities of maintaining characteristics for the language and approaches for each author. And how do you maintain that in your current partnership? How do you maintain that? How do you sustain? How do you work together? I think that's probably, I don't know, Mike might have a different opinion, but I think that's probably like the easiest part of the collaboration, because we don't tell each other what to do. We literally, like I have little or no input to Mike's thing.
And Mike has little or no impute to my thing or to Abba's thing. So it's like that across the board. And I think it's healthy for that to happen because, we still consider ourselves students of cinema and we are learning, So with each work we make, we find our voices and, we make our voices stronger. And with, under the umbrella of SURREAL16, we are able to make mistakes. We're able to fail, and through failure, we will, find our voices, I think. So I think that's the beauty of the collective, being able to just allow everyone to do their own thing. Então, eu acho que o grande segredo, na verdade, a parte mais fácil desse nosso projeto é o nosso trabalho colaborativo, que é baseado no fato de que nós não dizemos uns aos outros como é que eles devem trabalhar. Cada um produz da maneira que acha que é conveniente, e dessa forma também o que facilita, o que colabora bastante para o sucesso do SURREAL16, do 16 surreal, né, uma tradução literal aqui, é que nós também ainda nos consideramos estudantes de cinema, então estamos ainda no processo de aprendizado, e é dessa forma, então, que o nosso projeto consegue ser bem sucedido. É dessa forma que trabalhamos colaborativamente. You want to add something on? Yeah, I agree with what CJ said. Ok. Eu concordo com o que CJ disse, foi a resposta curta do Mike. Muito bom. A gente tem uma primeira pergunta e eu vou aproveitar para fazer ela agora. Deixa eu ver. Eu não sei se cortou, não, acho que não. So we have a first question from the audience, so I'm just bringing it here. É uma pergunta do Paulo Maia. Ele diz assim: se o Mike e o CJ poderiam falar sobre a geração FESPACO. Vimos alguns filmes, né, sobre a história do FESPACO, né, aqui na Semana de Cinema Negro de Belo Horizonte, e o modo como o cinema nigeriano contemporâneo inflete, leva adiante algo conquistado aí. Né? Então, acho que a pergunta é mais nesse sentido, né? Como que vocês dialogam, digamos assim, com essa história, né, do cinema africano, com essas primeiras gerações do cinema africano, sobretudo nesse contexto da história do FESPACO. So the question is, how do you establish a relationship? What kind of relationship do you establish with the FESPACO generation? In summary, I'm just reading the question. I was just like, no, yes, I mean that I feel that the question goes in the sense also that because we saw two films, three documentaries, but we saw Omaru's Ganda Kabas Kabo from 1969 and also Munamoto from Dikonge Pipa that are kind of, let's say not very conventional films if you look at the whole film history of African films from this generation. I feel that the question goes in the sense of how you do relate to that history, how you feel, because somehow Paulo, that's asking the question, he feels like there's a kind of, vibration or connection, or how do you relate to the canonic African film history? Okay, you mean like African film history when you say FESPACO generation? No. Yes, he was just like more connecting to that moment but you can also open up to others references. That will be nice too. Okay. Well, I can't speak for CJ and Abba, but I speak for myself. I have a lot of sort of a wide range of like influences. I know that I have more of a connection with the Francophone side of sort of African cinema than the sort of Nigerian side of African cinema. I don't know much about Nigerian film history because it's just very hard to get your hands on it. Distribution wise, you can't really find a lot of those sort of 80s or 70s films that were made in this part of the world. But people like Sembine and
especially Sisako. I'm not sure how far back those guys go. I'm not sure how far back the question is relating to. But, Sisako is one of my favorite sort of African filmmakers. And Waiting for Happiness, because it's sort of a meditative film. Yes. It's actually my favorite African film. And I like that sort of, I'm very inspired by sort of meditative cinema. Some people call it boring cinema. But no, I get a great deal of inspiration from that side of African film, and I'm very inspired by it. I do look at them as like the people who sort of shown us the way, so to speak. But yeah, I don't know, CJ. Então, absolutely. I'm sorry. Okay. Então, eu tenho uma ligação, o Mike disse, mais forte, mais direta, uma conexão e familiaridade com o cinema de produção francófona, mais até do que com a produção cinematográfica nigeriana, porque eu tenho tido uma certa dificuldade para acessar essa história do cinema nigeriano, para que eu possa fazer uma leitura mais ampla de como foi essa produção cinematográfica desde de seus princípios. Estou familiarizado. É difícil de achar os filmes, difícil de ver os filmes. Difícil encontrar os filmes. Eu estou familiarizado com a obra de Sembene, de Sisako, e gosto muito. Meu filme africano favorito se chama Waiting for Happiness, Esperando pela Felicidade. E eu acho que a Janaína acrescentou alguma coisa sobre o filme, que é um filme... É um filme lindo, é um filme incrível. É um filme... I don't remember the year of Himakono, but it's 2004, maybe. I don't remember. But it's a beautiful film. É um filme lindo do Sisako. A Espera da Felicidade. Waiting for Happiness. Waiting for Happiness. Sorry, CJ. CJ? We can talk a little bit about. CJ disappeared. Whoops. Oops. I think CJ caiu. So we go with you, Michael. I like the idea that you brought about boring cinema, meditative cinema, because it makes me think about your last film. That I don't find it boring, but I do find it meditative. The way, you're back. You have to. I think I get logged out every 30 or so minutes. I don't know what's going on. You have to. Yes. Okay. No, I don't know what's going on. Yeah. That's juju. You're doing juju, like you're performing. Well, I am living in the birthplace of Vodun. So who knows? Yeah. Okay. Yes. So I was turning to Michael, but you can add your prophet and you can add about your reference. So eu ia falar com o Michael que o CJ tinha caído, mas eu acho que agora ele pode complementar. So she would like you to complement the previous question. Yeah, I mean, I love Francophone cinema. For as far back as I can remember, one of my favorite films is Yelin. I remember when I saw it. I think I saw it in around early 2000s or so, and I remember thinking, if I was going to tell African stories, I want to make African stories like this. And since then, I mean, every time I get an opportunity to watch films from, like Senegal, Burkina, Mali, Ivory Coast, I gobble them up. And I think I've always kind of envied, the Francophones in a way that because they have this wealth of history, to pull from, in terms of, they can always talk of Semben, they can talk Idrissa Odrego, Jibril Matudiop, they can pull from all these things. We don't really have so much of that. I mean, we have them, but we don't, like Mike said, we can't find them.
We had the Ola Baloguns, Eddie Womas, all those guys, but we don't know where to find them, So I kind of envy those guys, in that sense. But in the fact that we don't have so much of a visible cinema in Nigeria is a gift and a curse, because now it allows us to kind of make it anything we want. And that's kind of one of the reasons why we started the collective. Então, ele disse que, de alguma forma, ele sempre que tem a oportunidade, ele assiste filmes que são produzidos no Senegal, em Burkina Faso, na Costa do Marfim, e que ele sente um pouco de inveja dessa produção cinematográfica francófona, porque eles têm esses ícones, essas pessoas, esses baluartes do cinema de língua francesa, negro, africano, que eles podem mencionar, como Sembène, o nome é Yellen. Yellen, do Souleymane Cissé, A Luz. Sim, Souleymane Cissé e outros que eles podem usar como essa referência, que não é necessariamente algo que é parte dessa história do cinema nigeriano. E ele repetiu, então, que ele sente e ele disse também que, por um lado, isso vem como uma bênção e também como uma praga, porque, por um lado, não é possível ter acesso a essa história, a esses baluartes, esses ícones aos quais eles poderiam recorrer e citar como modelos, mas, por outro lado, dá a eles a liberdade para que eles possam produzir filmes a partir de suas próprias perspectivas, sem terem necessariamente modelos ou tradições a serem seguidas. O Michael, quando respondeu, ele falou, né, que ele gostava dessa dimensão do cinema meditativo, de um cinema boring. Como que traduz boring, Raquel? Chato. Mas de um ritmo mais lento. É assim que eu compreendo. E eu pensei logo no último filme dele, que a gente teve a alegria também de passar aqui, o Rehearsal, que é um filme que acabou de estrear na Berlinale. E eu queria falar um pouco, porque todos os filmes de vocês, enfim, todos que eu vi, ou pelo menos esses do programa, eles têm algumas coisas, apesar de caminhos muito diferentes, tem algumas coisas que sempre me chamam a atenção, para além dessa relação Juju, sonho, que a gente vai voltar depois, porque eu quero que a gente termine falando dos projetos do Juju Stories, mas uma das coisas que me chama a atenção é o trabalho com os atores e as atrizes. Esse é um ponto, né? E um certo... Eu não vou chamar de só protagonismo feminino, mas tem uma presença feminina de mulheres de uma forma muito forte, intensa no filme de vocês. Então, eu gostaria que vocês falassem sobre isso, né? Da forma como vocês trabalham essas as histórias e essa dimensão cênica nesse trabalho com os atores e esse protagonismo feminino, em certo sentido, na tela, ainda que não seja história sobre mulheres. Let me start by the end. She said that she's very impressed in terms of the emphasis. What draws her attention in your work is the fact that you do this scenic work and the work that you also develop with actors and actresses, and the fact that even if the plot is not necessarily about women, there is a predominance of female figures or characters in your work. And what else, Janaína? I hope I made justice to what you said. Yeah, so let me do me. I was saying that even though the films are very different, for example, this poster of films that we have, we in my view, that's me watching the films, I was kind of, driven by the female characters. Even in rehearsals, I was just stuck in that girl. And I was just wondering how you work with the,
the process with the actors, because I see it's a very strong point of all your films. You know, that's also, so that's basically that. You can go to rehearsal, you can go to, you know, Hello Rain, or even the other films that we have in the program. Okay, so the process, is that the question? The process. Yes, how you work, you know, with the actors, and yeah. Okay, for me, I'll start with, I guess, with Visions, Bruja, working with Bruja. Bruja was an all-female cast, just entirely an all-female. There was no guy there at all. So I made a Facebook post, and I asked some of the women who are in my Facebook list if they would like to play a witch for one evening. And they said yes. So that was pretty much how that started. And then when I met with them, I simply explained the idea behind it. And they were all excited and wanted to do it. So that was how we were able to film. We filmed everything in one evening. And my thing was, I felt like when witches are being depicted in Nigerian films, they always look ugly and they always look, you know, a certain way, crooked looking, dirty, or whatever. I wanted to flip that. I wanted to show something different. I wanted to show regular, beautiful Black women, you know, and say, what if this is what witches look like? What if this is what, you know, the depiction of Bruja? What if this is what it looks like? Then your mindset starts to change about the idea of what is African witchcraft. You know, it starts to, it's just a way to confront, you know, these stereotypes in your head about what witches are supposed to look like, and just kind of mess with that a little bit. As for Hello Rain. I'm sorry. Sorry. No problem. I need to do justice to what you said. Então, ele disse que nesse projeto, ele convidou o elenco a partir de um convite que ele lançou para mulheres que fazem parte das mídias sociais, das redes sociais dele, do Facebook. E nesse convite ele dizia, vocês gostariam de fazer o papel de uma bruxa, né, por um dia? E as mulheres aceitaram esse convite, e ele tinha como objetivo, e esse filme Bruxa, né, era inclusive um filme onde só havia personagens femininos, não havia nenhum homem, e esse filme Bruxas tinha como objetivo provocar uma mudança de mentalidade no que diz respeito a apresentar um contraponto a essas ideias estereotipadas sobre o que seria uma bruxa, qual seria a apresentação de uma bruxa, que tradicionalmente nesses filmes corporativos são representadas como mulheres feias, com os olhos tortos e com o rosto distorcido, e ele queria promover essa mudança de mentalidade, apresentando mulheres que são bruxas, que são mulheres negras, belas, para convidar essa audiência a pensar, e se você estiver errado em termos de sua perspectiva sobre o que seria a aparência de uma bruxa. Yeah, I feel like there is a strong emphasis in mine and CJ's specifically on sort of the feminine female leads. You know, with CJ, there's, you know, Visions, Hello Rain, and I know Mami Water. Although I haven't seen Mami Water, I know there's going to be a lot of sort of strong female leads in that. I know in my work there's also an emphasis. It's called Mami Water. Yeah, exactly. So, yeah, and I know in my work as well, you know, it's usually like a female lead, and, you know, I don't know why that is. I think maybe
someone else outside will have to now come in and explain all that. Maybe it's just the creative space we're in at the moment. Who knows? Maybe it'll change in the future. But yeah, I guess that's just where we are right now. And in terms of like working with actors, I don't do much. I know my film's called rehearsal, but I don't do much sort of pre-rehearsals. In fact, I've actually never really done any rehearsals. Everything sort of just worked out on set. I kind of feel like I know specifically what I want. And I think it's just very important to get good actors, you know, and during the audition process. And once you get really good actors, it's, you know, 90% of the work is done. On your films, they were all professional actors? Sorry, Raquel. When Raquel is No done problem. translating, then I'll add maybe. I'll be quick. I'll be quick. Então, segundo o Mike, tanto ele quanto o CJ, eles têm realmente essa presença predominante de personagens femininas, inclusive mulheres como protagonistas. Por exemplo, o Bassi disse que, veja bem o título de um dos curtas, que se chama Mummy Water. É o longa que vai sair dele, que ele o tá longa agora. se chama Mummy Water, exatamente. Mummy Water é como se fosse Oxum ou Iemanjá, ou mistura dos dois, né? Uma mulher, né, da água, essa figura mítica. E ele disse, ainda não sei exatamente por que há essa perspectiva para nós, talvez seja o espaço criativo no qual nós nos encontramos no momento, mas para mim, o meu trabalho também, eu não faço pré-ensaios ou ensaios, as coisas acontecem a partir do momento que nós começamos as filmagens, e é por isso que eu faço muita questão de ser muito meticuloso no processo de escolher o meu elenco durante as audições. Eu gosto de trabalhar com bons atores e boas atrizes, porque eu não faço ensaios ou pré-ensaios antes das filmagens. Então, CJ. All right, so it just occurred to me that, well, not necessarily occurred to me, but I'm, you know, every time I write a story, like, you know, I started to see the pattern that's, you know, dominant female characters. But you know, the funny thing, it was never something that I became aware of until I realized that it was the political climate. All of a sudden, everybody was talking about, you know, female lead, you know, female-driven characters. And then I realized, but that's what I've been doing. You know, I realized that that's what I'm inclined to do. But I never thought of it as something that was a thing that had to be done. But because it became like a political kind of climate thing, I had to ask myself why I was already on that path before it became, you know, this whole thing. And then I realized that it's a very personal, like there's a very personal reason behind it. And it's one of the reasons why if not the main reason why I'm making Mummy Water. It's really about my late elder sisters who I lost, you know, my only two sisters. So every time it's like I'm trying to remember them because I lost them when I was really young. So it's like they were like next to my mother. They were like my own, like they raised me. So every time I'm trying to recollect, you know, because for me they were like the ideal, you know, women, period, you know, as far as perfection is concerned. So I have this, you know, the way they draw, you know, Virgin Mary with the, you know, with the baby Jesus, and that's my vision of them. And so when I want to make films about Black women, that's what I want to see. That's what I want to see. I want to see that goddess, you know, I want to see that, you know. So for me, that's when I realized that, okay, makes sense now. Então, para mim, foi um processo interessante quando eu percebi que havia todo um clima político para falar e discutir e debater
a questão da presença feminina em produções cinematográficas. E antes que isso até se tornasse essa questão política debatida, eu já tinha essa inclinação de personagens femininos como presenças dominantes nas minhas obras. E a partir do momento que essa questão se tornou um debate político mais onipresente, eu passei a me perguntar por quê, e ao refletir sobre esse porquê, eu percebi que eu, na verdade, estou tentando recuperar a memória que tenho das minhas duas irmãs mais velhas, que eu perdi quando eu era ainda muito pequeno. E essas duas irmãs elas me criaram, e perto da minha mãe, tão próximo da minha mãe, elas eram essas pessoas, essas figuras femininas na minha vida, que representam a mulher ou as mulheres ideais, algo que, para mim, na minha visão, é correspondente àquela imagem da Virgem Maria, gloriosa, segurando o bebê Jesus nos seus braços. Então, essa é a minha visão das minhas irmãs, e eu quero, então, retratar as mulheres nas minhas obras com esse ar, essa áurea de deusas. Por isso a presença predominante de mulheres nas minhas obras. Interessante pensar sobre os processos, né? Então, quase como um processo terapêutico. Depois, eu queria agora fazer um pouco assim uma pergunta, né, separado para cada um sobre os filmes. Vou começar pelo Mike, pensando um pouco, ou talvez você tem os filmes que a gente selecionou, tanto Digital Love quanto Broad, são filmes que falam, digamos assim, de relacionamentos, mas eu queria que a gente falasse do Rehearsal agora no final, porque eu acho que é um filme que, pelo que eu percebi, é um filme que o público brasileiro, né, quem assistiu, ficou muito tocado pelo filme, e eu acho que ele também se conecta muito com a nossa realidade, com a crítica, em certo sentido, que tem ali presente, não é? As igrejas, em particularmente a igreja, no nosso caso aqui no Brasil, neopentecostal. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o processo do Rehearsal, como surge a história e por que você decide abordar aquele tema daquela maneira. So she said that she is now going to ask you separate questions, and she would like to speak about the film Rehearsals first. In her view, it seems like the Brazilian audience could connect more directly to that film in light of the fact that it has similarities with our realities and when it comes to issues of religiosity and the church. And she would like to know then how you came about doing that film. And your options to making that way, you know, the rehearsal, how you choose the sequence and everything. Well, with Rehearsal, I've been going to church since a very young age. And I always felt that there was a lot of theatricality to Sunday service. And I guess the more kind of flamboyant, the more ridiculous, the more the church would get audiences and people following them. So yeah, I've had the script for a really long time, and I just felt like the idea of actors rehearsing for a miracle, rehearsing for Sunday service, blurring the lines between sort of what is theater, what is church. It's just an idea I've had for a really long time, and I had to find a way to sort of package it in to sort of make a film. So it's gone through so many different versions, drafts, and yeah. So what you see is just me getting to a stage where it just has to be made one way or another. I can't keep changing this thing.
yeah, so yeah, that's kind of where it came from. Então, o processo diz respeito primeiro ao fato de que desde muito criança eu frequento a igreja com a minha família e sempre percebi, principalmente nas cerimônias religiosas da missa do domingo, essa característica muito teatral, muito extravagante dessas cerimônias religiosas domingo, das missas de domingo, desde pequeno, e para mim parecia ser algo que eu sempre tinha em mente, como é que aconteciam esses ensaios, né? Pareciam ensaios que aconteciam no qual as pessoas estavam ensaiando para que um milagre acontecesse. E essa versão do filme que assistimos passou por muitos rascunhos, muitas versões diferentes, e eu finalmente resolvi que eu precisava lançar uma dessas versões, porque eu não podia continuar reelaborando essas versões, esses rascunhos infinitamente. Então, essa aí faz parte do processo. E eu acho que você chegou num resultado muito, muito perspicaz, muito, muito sutil, onde você coloca essa dimensão dessa encenação e, ao mesmo tempo, uma crítica a toda a estrutura relacionada, não é, à venda, né, relacionada a uma estrutura que está associada a essas igrejas, que é uma dimensão um pouco, vou botar assim, capitalista, né? Então eu acho que é isso, eu acho que você chegou num resultado muito bacana, e eu queria saber como foi a recepção do filme em Berlim. So how was the film received in Berlin? First, her last question, and first she said that she finds that you have come to a very subtle and very clever or wise way of addressing the issues that you propose to address in this framework, in which you provide a criticism or a critique of this capitalist financial aspect of these religions. And she would like to know then, how was it received in Berlin? Okay. Berlinale, it hasn't screened to the public yet. It's only screened on the European film market so far. Yeah, but only really industry people have watched it. I've got a lot of really good feedback from people who have watched it, a lot of sort of industry festivals, curators, journalists, and that sort of thing. I've got a lot of positive feedback from them. And in terms of like the critique of let's call it like the church industry, that was my goal. It was my goal to just sort of shine a spotlight on it and try not to draw any sort of conclusions, and just sort of leave everything open to the audience, ask questions and have the audience sort of fill in those gaps. Então ele está só esclarecendo que o filme ainda não foi exibido, que só pessoas que fazem parte, mais especificamente cineastas e pessoas envolvidas em produção cinematográfica, tiveram a oportunidade de assistir até o momento, e era justamente esse o objetivo, apresentar uma perspectiva crítica àquilo que ele está chamando de indústria da igreja, the church industry, e que ele não queria apresentar respostas, que ele queria apresentar essa perspectiva de um panorama na qual se pudesse convidar a audiência a tirar suas próprias conclusões a partir da perspectiva que ele apresentou sobre essa indústria da igreja. Ok. CJ, are you there? Oh, yes. Obrigada, thank you, Michael.
Eu ia fazer uma pergunta, mas a Lili acabou de fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta comentário no chat, então eu vou aproveitar para fazer. Ela diz assim, sobre o processo fílmico do CJ, acho interessante como ele pensa os elementos estéticos africanos e negros e cria um universo único nos filmes. Há uma reivindicação da existência nas escolhas estéticas. E com o trabalho de atores, parece que a ideia inicial vai além, para um lugar que ainda não é tátil. Como ele vê esse processo que vai da escolha do idioma do filme, em Mami Wata, à direção de arte e efeitos? Você está conseguindo ver aqui, Raquel, no chat? Yes. Só para situar, essa pergunta foi feita pela Lili Soares, que a gente ama, e que é diretora de fotografia e que trabalhou com o CJ recentemente, né, nas filmagens como diretora de fotografia do Mami Wata, o filme que ele acabou de fazer. Então, essa pergunta foi feita... você leu as duas perguntas ou vai ser somente uma sobre o processo fílmico? Eu li tudo que a Lilis colocou, que está aí. Pode ler essa. Okay. Sobre o processo about the filmic process, I think it's interesting that he thinks about African aesthetic elements and Black elements, and you create this unique universe in films, and there is a demand of existence in these aesthetic choices. And for the work that you have developed, the initial idea goes beyond to a place that is still not felt, not graspable. So how do you see this process that goes from the choice of a language for a film, such as in the case of Mami Wata, to the direction of art and effects? So, CJ, this is a question for you. Lily's just asked you, CJ. And also, maybe we can add something, because I feel that question somehow connects to Rello Rain too, the things that she's bringing. So maybe. Yeah, I mean, I'm sure Lilis is watching. She's watching. Yeah. I feel like I have maybe like this ongoing conversation within me, and it really started with Hello Ray. I mean, you see glimpses of it in visions with Bruja, but I really started with Hello Ray, and then Hello Rain was me reading this short story by Ned Yokorafa, and after reading this, I realized, and I when I met with Ned Yokorafa, I realized that we kind of see eye to eye in terms of how we envision African genre storytelling, right? And nowadays they call it Afrofuturism, but it's the fancy word for it. But the truth is, we actually distance ourselves from that term, Afrofuturism. Because Afrofuturism is, and I'm sorry, Raj, I end up saying too many things and messing, but it's okay. But Afrofuturism is a term that is rooted in the Black American experience, right? And we are Africans. We have our own unique point of view as to how we see ourselves and as to how we want to portray ourselves. And so when we start to tell those stories, they are very different, tonally, stylistically, narratively, from what is called Afrofuturism today. And so, no, it's okay. I'm sorry, but because I don't want to, I have to do justice to what you're saying. Então, a pergunta de Lily, ele fez uma piada lá, por isso que ele estava gargalhando. Eu tenho certeza que a Lily assistiu esse filme. E essas perspectivas, por exemplo, que eu apresento em Mami Wata e Hello Rain, diz respeito a uma conversa, a um diálogo interno que ocorre no momento, que está em curso dentro de mim,
E qual foi a pessoa que ele citou, que ele disse que ele vê eye to eye, como ele envision film language? Ele falou que ele estabelece uma semelhança na visão. Eu perdi. Who is the filmmaker you said that you establish a eye to eye vision, that you share the same vision in terms the of writer. Oh, the writer. Nedio Corafo. She wrote the short story Hello Moto that I adapted Hello Moto, into yes. Hello Ray. There's a nice Yes. interview with her on YouTube. Yes. Então, é uma escritora com a qual ele estabelece essa relação de semelhança, onde eles realmente se encontram conectados sobre qual é a visão que deve ser utilizada na linguagem cinematográfica. E ele enfatizou uma questão muito interessante ele pontuou que esse termo afrofuturismo é um termo que está muito mais plantado na experiência da América Negra do que na experiência do cinema africano, porque os africanos têm uma forma muito específica de se perceberem e de se retratarem dentro de suas histórias. E, portanto, apesar de haver semelhanças nessas abordagens, ele tem ele quer se distanciar desse termo afrofuturismo, porque ele acredita que não é um termo que captura ou que incorpora bem a perspectiva cinematográfica da produção africana. Falou que afrofuturismo é um termo fancy. You call it fancy. What? No, I was mocking that you said that Afrofuturism is a kind of fancy stuff, so it's not. Yeah, so we kind of distance ourselves and separate. Neddy came up with the term African futurism, one word, which I find more acceptable, because it has the word African in it. Okay, I see. Anyway, but my thing is, I need to say that people will love that. Just give me a minute. This is the stuff right there, gold. Então, ele disse que é importante, portanto, que ele sente mais familiaridade, ele se sente mais confortável com uma outra terminologia chamada futurismo africano, que em inglês ficaria African Futurism, uma palavra só junta, que ele acha que capta mais o que está aí sendo discutido pela produção cinematográfica negra africana, inclusive porque no termo a palavra africano já se encontra presente. Yeah, so for me, African, the word Africa or Africa being in the forefront of everything I do is the reason why I got into this business in the first place. So if I'm not doing anything and it doesn't have Africa in the forefront of it, I'm like, what I'm saying? So for me, Hello Ray was the beginning of the conversation, but I really felt like with Mame Wata, I really came into what I wanted to say. And I can't really give away too much, but I just, I was watching, the cut that the first rough cut, and I started to get goosebumps and teary-eyed because I feel like I've done something that will make Africans proud. That's just how I see it. And for me, that's really what cinema should be, African cinema should be. It shouldn't be this one-sided narrative about who we are or what we look like and things like that. But we should be able to provide, other aspects that hasn't been seen before. And it's not out of this world. It's not like, when you say science fiction, it's not fiction. This is real. I've been in Benin Republic for months now. And one of the crazy things that happened to me was when I walked into this village, I realized that the village, I was straight from my script. Like I literally pulled it out of my script. And I had never been there before I wrote the script. So it's just crazy that we don't see those people.
We see some other people, but we don't see those people. You know, so just makes you think. Então ele falou mais uma vez sobre esse termo African Futurism, futurismo africano, porque a palavra African está lá presente no termo, e para mim, como tudo que eu faço, todo o trabalho que eu faço está voltado para a questão africana, qualquer coisa que não esteja diretamente ligada com esse termo não me interessa, não me desperta. E com Hello Rain, para mim, esse eu considero que foi um curta que foi o início, o começo dessa conversa, e quando eu, então, agora produzo Mami Water, eu sinto que já cheguei ao cerne do que me interessa discutir, abordar, e o que me interessa fazer em termos da minha produção cinematográfica são filmes que façam com que os africanos se sintam orgulhosos e que apresentem aspectos que não foram antes abordados. E se pensamos sobre o termo ficção científica, isso não é ficção científica, não é ficção, é realidade, é real. Por exemplo, eu estou aqui há um mês no Benin, e quando eu cheguei ao Benin, que eu cheguei nessa vila especificamente, eu olhei para essa vila, e essa vila era um cenário que eu já havia imaginado na minha cabeça, mas com o qual eu nunca havia me deparado pessoalmente. Portanto, isso é, para mim, real. Isso é uma coisa bastante real. Nossa, tem tanta coisa que eu gostaria mais de perguntar. Eu acho que agora a gente abriu uma porta aqui, abriu um portal de coisas, mas o tempo está acabando. Mas eu acho que a gente está num lugar bom para ir encerrando, porque eu acho que é isso, né? São outras perspectivas e outras futuridades, né? Outras possibilidades de pensar, né? Essa existência, essas presenças. Eu acho que a gente pode, enfim, vocês podem falar, né? Considerações finais. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o Juju Stories e qual é a história, e a gente pode encerrar falando nesse futuro mais imediato, já que de Mami Water não dá para falar muito, porque é o filme que está terminando agora, e aí eu acho que a gente pode encerrar fazendo um apanhado geral sobre o Juju Stories nesse tempinho que falta, que tal? So then, she would like to conclude by inviting you to talk about Juju Stories, since we can't yet talk too much about Mami Water because it's in the process of being finalized. So let's talk about something that is more into the immediate future, if you will. If you could talk to us about Juju Stories, please. Okay, I'll give Mike. Mike, can you talk a bit about Juju Stories? Okay, Juju Stories is a 3-part anthology feature film about African folktales with supernatural themes. So it is directed by myself, CJ, and Abba Makama. It deals with African folktales that revolve around voodoo, juju, traditional type of folklore sort of tales that are urban legends. Yeah, urban legends, that sort of thing. And yeah, so it's pretty much finished. It's due to world premiere very soon, and we can't wait for the world, especially you people down in Brazil, to watch it. Yeah, sorry, and to add. Go ahead. To add, it's all of those things Mike said, but in a modern setting, in a contemporary setting. So folk tales, all of those urban legends, but in a modern setting. Can't wait. Então, Juju Stories é uma antologia de 3 partes, 3 segmentos, que ele chama de filmes com essa característica temática do supernatural, do sobrenatural. São contos folclóricos ou lendas urbanas que são lançadas, que ocorrem, que são retratadas, que ocorrem
num cenário contemporâneo moderno, e que será lançado em breve, que já está aí, que será lançado em breve, e que eles mal podem esperar para que este filme seja lançado no Brasil. Eu também mal posso esperar, e já estamos trabalhando nisso. Para mostrar, eu acho que é um lugar bom para a gente terminar, é o começo de uma conversa. Eu espero ter oportunidade de não só passar mais filmes de vocês, do SURREAL16 como um todo. O Juju Stories, então, né, só para marcar, vai estrear em breve num festival qualquer do mundo, e depois vai chegar aqui no Brasil. E é dirigido pelo Michael Munua, pelo CJ Obasi e pelo Aba Makama, que não está aqui com a gente hoje, mas a gente pode ver o último longa-metragem do Aba Makama no Netflix Brasil, que é o Okoroshi Perdido, The Lost Okoroshi, está lá no Netflix Brasil, então vocês podem ter mais, quem tem acesso à Netflix, né, pode assistir o filme dele aqui também. E é isso, eu espero que a gente tenha ainda muitas conversas aqui. Eu acho que é um começo bom, assim, né, dessa relação, digamos, mesmo que virtualmente, com o público brasileiro. Então, só tenho a dizer muito obrigada, CJ, obrigada, Mike, pelo tempo, pela generosidade, pelos filmes. E por essa energia, né? Que aí eu garanto que todo mundo está como eu, querendo ver os próximos filmes. Você quer que eu traduza? Não. Yes. She gave me that look, so now you go. So yes, it's the final remarks. I was just saying that that's Agora obrigado. Yeah, obrigado. That's it. Lily is saying that's when CJ, you're wonderful. That's why she makes cinema. Thank you. That's Lily saying. Oh, yes. And I was just saying that this is a nice place for us to stop, because I believe that like me, everybody is very curious and wanting to know more. So I think this was a great start for our conversation with the Brazilian audience, and I hope to have you soon in Brazil with your next films, together or separately. I don't care. We're gonna have a Brazilian premiere of Juju Stories and Mami Water. Yes, we have to work on that. You know me, I'm still what you're doing, and let's make it work. And hopefully, we can be in presence, if not in Belo Horizonte, where the Semana de Cinema Negro happens, here in Rio at the Encontro de Cinema Negro. We're going to make it work soon. And then I just want to thank you for your kindness, your generosity, and your inspiration. Oh, thank you. Thank you for inviting us, Jenna. Thank you. Really appreciate it. And thanks, Raquel, for your great Obrigada, Raquel. Appreciate it. It has been a pleasure. Thank you so much. Então é isso, gente. Encerramos aqui as nossas atividades na semana. Boa noite, obrigada. All right. Bye. Obrigada a todo mundo.